Esse capítulo 2, se ele tivesse no lugar do capítulo 1, a gente nem ia perceber, né? Parece que ele sim é a introdução de todo o livro de Juízes. Então, a gente começou a ler o livro de Juízes, e quando nós começamos a ler o capítulo 1, parece que ainda nós estamos em Deuteronômio. Parece que ainda nós estamos lá, né? Ou até no livro de Números, quando teve aquelas guerras todas, né? Ou no livro de Josué. Por quê? Porque ainda no livro de Josué, as tribos estavam indo, lutando, vendo quem que ia conquistar o quê, para onde que iam, lançando sorte. E é isso mesmo que a gente descobriu no capítulo 1. Agora, o capítulo 2 definitivamente introduz o livro para nós. Ele mostra de uma forma bem simples todo o livro de Juízes. Ou seja, o que vai acontecer no livro de Juízes? Deus abençoou, como Deus abençoa. Deus derrama suas bênçãos sobre o seu povo, porque o ama, porque quer o bem do seu povo. E mais ainda, não é só porque o ama ou quer o bem do seu povo. É muito claro esse versículo aqui no capítulo 2, você pode dar uma olhadinha. Ele diz assim, no versículo 1 ainda, né? Eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra sob juramento havia prometido aos seus pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Então não é apenas o amor de Deus, não é porque Deus quer o bem deles, não é isso. É porque Deus fez uma promessa. E quando Deus faz uma promessa, ele não pode quebrar a promessa que ele faz. Lembra do que está escrito em 2 Coríntios. Em todas as promessas temos nele o quê? O sim e o amém. Tanto o sim, quer dizer, a vontade de Deus, quanto o amém, que aquilo realmente vai acontecer, ou seja, a promessa que Deus fez para Abraão, para Isaac, para Jacó, de possuir aquela terra. Então, essa promessa, ela pertence a Deus como o doador, né? Não só como o doador, mas como aquele que reconheceu firma e ninguém pode mudar. Geralmente, no negócio, dois reconhecem firma, correto? Mas no caso, meus irmãos, dessa promessa feita a Abraão, quando Deus chama o Abraão no capítulo 17, ele fala, eu firmarei. Ele não diz, nós vamos firmar. Por isso, essa promessa, ela é, assim, é o que valida a presença de Israel até hoje na terra prometida. Agora, isso não tira a responsabilidade humana. O bem-estar de estar lá, feliz, ou precisar ser expulso por um tempo, como aconteceu em 70 anos da Babilônia, como aconteceu quase 2000 anos, do ano 70 até 1948. Então, esse bem-estar depende, meus irmãos, da fidelidade do povo do Senhor. Mas a questão da terra, ela é inegociável. Por isso o anjo já chega, né, e já fala exatamente isso. Bom, Deus, porque ama, porque quer o bem, mas principalmente porque Ele prometeu, então Ele está ali disposto a abençoá-los. E o que o povo faz? Se desvia, se afasta. Então essa é a norma o tempo todo do livro de Juízes. Se afasta para adorar outros deuses. E aí, eles são assim, entregues a si mesmos. Uma vez entregue a si mesmos, sofrendo, clamam a Deus. Clamam a Deus, Deus abre novamente a sua graça e misericórdia, vai lá, envia juízes, socorre-os, e eles vão estar bem seguros, mas aí pecam novamente. Por isso que chamamos isso de um ciclo. É isso, meus irmãos, que o capítulo 2, ele está mostrando para nós. Agora, nós colocamos um tema para a nossa mensagem aqui, que é um grão de fé é melhor do que um galão de águas. Né? Essa não é uma frase, não é minha, tá bom? Essa frase aí é do Charles Spurgeon. Então, ele que tem essas frases que dá esses chavão, né? Um grãozinho de fé, ele é muito mais importante, ele vale muito mais do que um galão de lágrimas. A gente vai ver isso acontecer aqui, no capítulo 2. Não como uma história, mas como uma determinante. Ou seja,
Deus está falando aqui para nós no capítulo 2, o que vai acontecer sempre com a nação de Israel. É um povo que chora, é um povo que derrama suas lágrimas, mas a fé que é tão necessária para o arrependimento e para poder ter realmente uma mudança, não acompanhava aquelas lágrimas. Por isso que o nosso título é Um grão de fé é melhor do que um galão de lágrimas, né? Está escrito aí galão, o meu aqui que está errado. Então vamos começar aí no versículo 1, porque Deus, ele envia um anjo. A gente nunca deve espantar com isso. Ah, Deus enviou um anjo lá. Por que Deus não enviou um profeta? Veja que não tinha muito profeta naquele tempo, mas tinha um anjo. Na falta de um profeta, se precisar, Deus, ele vai fazer uso dos anjos. Não é nenhum espanto para nós, pelo seguinte, irmãos, a palavra anjo em hebraico é essa palavra malak, né, que vem do nome Malaquias, mas que traduzido é mensageiro. Mesmo na língua grega, a palavra anjo também significa mensageiro. E aí você pode imaginar, Deus enviou um anjo. Claro, ele quer dar uma mensagem para nós. É assim que ele fez. Ele faz isso no Velho Testamento, envia anjos e dá uma mensagem para um servo dele. E ele fez isso diversas vezes. Olha, estamos estudando o livro de Daniel aqui no domingo à noite. O livro de Daniel é um livro que o anjo aparece, que vem um mensageiro de Deus para poder consolar, confortar, para trazer a palavra de Deus para ele. E é isso que está acontecendo. No momento bem inicial, no momento assim que o povo já estava se afastando da palavra de Deus, então nessa introdução nos informado que Deus mandou esse anjo. Ele sobe de Gilgal e vai até Boquim, correto? Ele vai fazer o que lá? Ele vai trazer, irmãos, uma mensagem, tá? A mensagem que ele traz, a primeira coisa que ele diz na mensagem, não é? Ele ratifica esse poder, essa soberania de Deus sobre o seu povo. No capítulo 2, versículo 1 diz: o anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse: eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que sob juramento havia prometido a seus pais. Ok? Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Ou seja, a primeira coisa que realmente ele fala, de fato, olha, é o seguinte, né? Eu tirei vocês da terra prometida, coloquei vocês aqui, e essa aliança, o que aqui, quando ele fala de aliança, meus irmãos, é claro que ele está olhando para o Abraão, é claro que ele está olhando para o Isaac, ele está olhando para o Jacó, mas mais ainda de que está olhando para o Abraão, para o Isaac e para o Jacó, Deus, ele está olhando para ele mesmo. Então, olha, é impossível que uma promessa de Deus não se cumpra, que seja quebrada. Então, aqui ele está dizendo, eu nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Pode acontecer o quê? Algum homem pode cair aí no meio do caminho. Quantos caíram no livro de Juízes? Pode no meio do caminho eles se rebelarem como grupo. Aconteceu isso muitas vezes. E quando é que Deus os abandonou? Quando é que Deus disse, olha, não quero mais esse povo como se fosse o meu povo? Então, irmãos, a aliança que Deus fez não pode ser invalidada. Seja porque houve um fator externo ou humano, a palavra de Deus vai permanecer. Porque Deus, ele tem que olhar para si mesmo, e Deus não é homem para que mente. Uma outra coisa, o anjo faz um alerta para os israelitas não se unirem com os ímpios. Aqui está, dizendo aqui, na continuação, quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. Ou seja, não se alinhem com os ímpios, vocês não podem fazer parte. Lembra, irmãos, da mensagem de Daniel, capítulo 2, capítulo 3? Então, acho que foi na semana agora, foi nesse domingo.
Satanás ele tem construções, e a gente pode fazer parte da construção de Satanás. Quando Israel chegou na Terra Prometida, havia muitas construções. Em cada lugarejo, em cada montanha, em cada vale, havia um altar, seja de Baal, seja de Astarote, seja de Dagon, ou seja, muitos ídolos, muitas coisas horríveis acontecendo naquele culto, só que é horrível do ponto de vista espiritual, da vontade de Deus. Por outro lado, todos esses cultos eram cultos que agradavam a carne. Não vá pensar você que era só horrores. Não. Aqueles horrores ocultos que tinham sacrifício de crianças e coisas desse tipo, existia. Mas, em geral, meus irmãos, eram centros de convivência onde as pessoas, elas ficavam lá para adoração, para um passatempo, e também, meus irmãos, para adorar os demônios através dos ídolos, de uma forma alegre, agradável, perniciosa, imoral, tudo o que a carne deseja. Então Deus está dizendo: derrubem os seus altares. Derrubem. Vocês têm que destruir. Isso não é religião. Religião é uma coisa que te liga a Deus. Aquilo não é religião, né? Isso aí precisava mesmo, Deus, e você tem que ir lá e destruir aquilo lá. Pronto. Bem, esse foi o que o anjo veio trazer. Essa é a palavra. O alerta para eles não se unirem em aliança com os cananeus, né? Essa mistura sempre é nociva para o povo de Deus, e a desobediência positiva. Por quê? No versículo aí, na continuação, diz assim: no entanto, vocês não obedeceram a minha voz. O que é isso que vocês fizeram, né? Vocês não obedeceram. O que é que vocês estão fazendo? Essa desobediência positiva. Deus mandou e eles não cumpriram. Versículo 3 aí, então, você tem o castigo pela desobediência. Quando ele diz assim: por isso também eu disse, não expulsarei estes povos da presença de vocês, pelo contrário, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Então, com essas 4 mensagens, meus irmãos, aqui, né? Qual mensagem? Deus tem uma aliança indissolúvel, Deus faz um alerta para eles não se unir com os ímpios, né, com os cananeus. Eles são desobedientes porque querem desobedecer, e Deus está avisando. Essa desobediência positiva, né, vai causar um castigo. Eu vou abandonar vocês, não no sentido de largar, de odiar vocês, mas vocês vão ser entregues a vocês mesmos. Ou seja, vocês vão ter que cuidar de vocês, e vocês não conseguem cuidar de vocês, né? É o que nós vamos ver hoje. Olha essa pergunta que é feita no versículo 2 aqui. Deixa eu pegar a minha tradução aqui, né? Estou lendo em outra tradução. Vamos achar aqui na Ferreira na Almeida Fiel, né? Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2, lá no final. Por que fizestes isto? Por quê? Essa pergunta nos lembra a pergunta que Deus fez para Adão, né? Adão, por que você fez isso? A mesma coisa o Samuel perguntando para o Saul, quando Saul fez aquele sacrifício indevido, aquela falta de confiança em Deus, a impaciência de não esperar, aí vem o Samuel, ele chega na hora que ele precisa chegar, no dia que ele disse que chegaria, e então ele pergunta: por que você fez isso aí? Veja que o anjo está perguntando: por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão adorando esses ídolos? Por que vocês estão nesse culto errado? Por que vocês estão se juntando com os ímpios cananeus e aprendendo seus maus costumes? Por que vocês estão fazendo isso? Olha, irmãos, essa pergunta, ela quase sempre, ela revela decepção, não é? Decepção. Deus estava triste com eles. Por isso que a gente pergunta: mas por que você foi fazer isso? Por quê? É uma decepção que nos foi causada, o que causamos, né? Deus sabe, meus irmãos, está decepcionado, mas Deus sabe que aquele pecado vai trazer o quê? Uma grave consequência.
Não é mesmo um pai ou uma pessoa que te ama que vai perguntar por que que você fez isso? Porque uma pessoa que não te ama fala bem feito, não fala? Né? Uma pessoa que não gosta de você vai falar assim, oba, né? Tá vendo você errar, tá vendo você se dar mal, tá vendo depois você ser punido, ele coça as mãos, ele se alegra. É só um Deus muito amoroso, é só um pai muito amoroso, é só uma mãe muito amorosa que vai poder chegar num filho, numa filha, ou um irmão muito amoroso que vai chegar um ao outro, que vai perguntar, por que que você fez isso? Bem, o anjo não esperou a resposta. E a resposta que for dada aí, meus irmãos, como Adão deu, foi a mulher que tu me deste, ele já se esquivou completamente, né? Mas não é para que mostrar, olha, como eu te odeio, não, mas Deus está mostrando aqui com essa pergunta, olha como eu te amo, né? Apesar da decepção, Deus não os abandona. E também, meus irmãos, é uma pergunta que chama a reflexão, né? Sempre há um motivo, e nós sabemos a resposta, quando há pergunta, por quê? Bom, eu posso não responder, eu posso fazer como Adão, responder de uma forma errada, mas nós sabemos, porque eu sou um desobediente, porque eu fui rebelde, e aí então nós vamos ter que ir à origem do mal. E quando a gente vai na origem do mal, é importante isso, sempre buscar a origem para quê? Para poder se identificar ali e dizer assim, foi aqui, lembra de onde caíste, não é isso que diz o livro de Apocalipse? Porque você tem que lembrar qual foi, olha, foi aquele dia que aquele cananeu chegou aqui, a gente ficou amigo deles, né? Era para ter destruído aquele altar, nós não destruímos. E aí ele me convidou e eu acabei indo naquele culto. E quando eu penso que não, eu estou adorando aquele Deus falso. Olha, eu não vigiei, eu não obedeci a Deus. Então, quando pergunta por que fizeste isso, também é uma chamada, meus irmãos, a uma reflexão para a gente olhar onde caímos, onde erramos, onde foi a transgressão, para não errar mais. Esse é o motivo dessa pergunta. Depois, na continuação aqui, nós temos a reação dos israelitas, né? Que vem o título da nossa mensagem hoje. Aqui no capítulo 2, no versículo 5, 5 não, né? Versículo 4. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras, a todos os filhos de Israel, o que o povo fez? O povo levantou a voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar de Boquim, né? E sacrificaram ali ao Senhor. Então são 3 coisas que eles fizeram. Primeira coisa que eles fizeram foi chorar. Segunda coisa que eles fizeram foi sacrificar, né? Chorar, depois foram lá, pegaram uma novilha, um carneiro, né? E sacrificaram ao Senhor. E aí fizeram um terceiro ato. Agora nós vamos chamar esse lugar aqui de Boquim, né? Esse lugar que o anjo esteve falando com a gente, nos confrontando no nosso pecado, de Boquim, né? Que quer dizer o lugar de choro. Ou, meus irmãos, aquele que chora. Boquim, boca aberta, né? Eu até coloquei aí, até combina, né? Então, eles tendo essas atitudes, né? Só que a gente descobre que foi uma atitude impulsiva. Por que a gente descobre isso, né? É aquele choro de um arrependimento transitório. Eles choram, né? Eles sacrificam, mas eles não apresentam mudança. É como que dizer, né? Lá na forca, todo assassino chora. Eu não quero. Pois é, né? Então, irmãos, não havia arrependimento sincero no coração deles, porque não basta chorar. É preciso o quê? É preciso mudança, né? Eu acho que tem aquele texto de Tiago que nos ensina muito. Quando o Tiago, ele diz o seguinte, né? Que chorar, lamentar a nossa miséria. Mas antes disso, antes dele dizer chorai e lamentai a vossa miséria, o Tiago diz o seguinte:
a limpai as mãos pecadores, né? Ou a limpar as mãos pecadoras, ou seja, afaste do pecado e da impureza e busque santidade e a aproximação de Deus. Então, esse choro a gente vai perceber foi impulsivo, foi da hora ali, foi porque o anjo os repreendeu, foi porque o castigo era iminente, mas limparam as mãos pecadoras, para poder chorar e lamentar a sua miséria, se afastaram do pecado e da impureza. Então a gente descobre que não. Por isso nós falamos, meus irmãos, que um grão de fé é melhor do que um galão de lágrimas. E não desacreditando das lágrimas, porque elas são bem-vindas. Todas as lágrimas de arrependimento, elas são bem-vindas. Olha, se tem um texto como o de Esaú, que chora, e ele é interpretado no Novo Testamento, que ele não conseguiu encontrar aquele lugar de arrependimento, mas as lágrimas dele, meus irmãos, não é que ele estava chorando de arrependimento. Ele estava chorando de ódio, ele chorava de raiva, por não ter conseguido a bênção. Não havia uma mudança no coração do Esaú. Então, quando ele vai lá e a bênção é roubada, e ele chora em alta voz, não quer dizer que aquele homem estava sendo transformado pelo poder de Deus e o Espírito Santo. Não, de jeito nenhum. Era ódio do irmão, tanto é que ele sai dali, ele limpa as suas lágrimas e ele toma uma decisão. Qual é a decisão do Esaú? Eu vou matar o meu irmão. Então, é claro que essa não é uma lágrima de arrependimento. Mas você tem lágrimas de arrependimento na Bíblia. Você tem quantos salmos o Davi, ele derrama as suas lágrimas? Em muitos. Você o vê chorando por um filho, você o vê chorando por outro. Aquelas lágrimas não são lágrimas de Esaú, são lágrimas verdadeiras. Então, lágrimas de arrependimento, elas são bem-vindas, tá certo? Agora, chorar somente não basta, né? Porque chora e continua na desobediência. Como tem aqui no negrito, né? Sentimento não é santidade. Não é porque está chorando, né, que tem santidade. Uma vez eu estava com o irmão Obara e ele me disse uma frase, né? Ó, pastor, não é porque o gato nasce no forno que ele é pão, né? É verdade. Aqueles fornos antigos, né? Os gatos iam lá dentro daquele forno lá para, né, ter os filhotes. Nasceu lá, é pão? Não, não é pão, é gato, né? Então, sentimento não é santidade, né? E numa vida de pecado, de rebeldia, é bem possível encontrar no meio dessa vida de pecado e de rebeldia muitas lágrimas, muitos gemidos, sabe? Mas não houve mudança, nenhuma mudança. Então não adianta chorar como Israel fez. E o que está escrito aqui no capítulo 2? Se você olhar um pouquinho mais, lá no versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o quê? O que era mal ao Senhor. Eles choram e continuam fazendo o que é mal ao Senhor. Versículo 12. Eles choram e deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses dos povos, que havia ao redor deles, adoraram eles, e provocaram o Senhor a ira. Eu choro, eu sacrifico, mas eu estou amigo dos cananeus, adorando com os cananeus, cultuando os deuses dos cananeus. Não adianta chorar e não derrubar os altares, não lutar as obras do Senhor. Por que eu tenho que derrubar? Porque Deus mandou. Deus mandou? Então, tem que derrubar, né? Agora, o mais incrível ainda, não adianta chorar, né? E ainda sacrificar e não ensinar o caminho da verdade para os filhos. Aqui está, meus irmãos, uma questão crucial desse capítulo 2, né? Vamos lá, vamos chamar aqui a responsabilidade agora que nós, os pais, nós temos. Qual que é a leitura mais triste deste capítulo? Capítulo 2, versículo 10. Vamos lá, né?
Teve a morte, meus irmãos, do Josué, depois teve a morte da geração que sucedeu Josué, versículo 10, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou. Olha, Josué morreu. A geração que conquistou a terra prometida também morreu. E agora se levantou uma nova geração, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. São duas coisas aqui. Eles não conhecem a Deus. E mais ainda, eles não conhecem a obra que Deus fez por Israel. Agora, irmãos, uma coisa é um filho rebelde que o pai ensina e ele desobedece. Outra coisa é a gente ler na palavra de Deus, dessa geração que o anjo apareceu, dizer que a próxima geração não conhecia Deus e nem a obra que Deus fez no meio deles. Então a gente tem um problema. Qual é o problema? Um problema de continuidade, correto? Aqui, veja só, nós estamos falando de responsabilidade, né? Filhos que não conhecem a Deus e nem a sua obra. A falha pode ser, sim, meus irmãos, dos pais, né? Seja porque não ensinaram os filhos a servir a Deus, seja porque os filhos viam neles a hipocrisia do serviço. Então, às vezes, tem essa questão também, não é? Então, eu olho, eu não vou ensinar o meu filho. Ele que se vire, quando ele chegar na idade, ele vai saber se ele quer, se ele não quer, não é? Ou eu ensino, eu falo uma coisa e eu faço outra. Então, essa questão é crucial na passagem, sabe? De passar de pai para filho. Agora, é claro que os filhos também, há pais piedosos, há pais tementes a Deus. E aí o que acontece? A falha pode ser dos filhos. Mesmo ensinados, prefere o caminho da perdição, como aconteceu com Caim, né? No caso de um filho de um crente, né, ele sendo ensinado no caminho do Senhor, você tem aquela esperança de que ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não vai se esquecer dele, mas é uma questão de lembrar ou esquecer. Temos a esperança, meus irmãos, de que o pródigo sempre volta para casa, porque ele foi ensinado, a casa do pai é uma casa firme. Mas existe, sim, esse perigo. E pode ser um problema nosso, pode ser um problema dos nossos filhos. Que responsabilidade está envolvida nessa sucessão de eras, né? A continuidade, sabe? O dever dos pais é ensinar os filhos, e o legado mais precioso é levá-los a amar a Deus, a sua casa, a sua obra e o seu povo. Então você tem que ensinar isso. Você ensine o caminho da verdade para os seus filhos. Segunda coisa, você ensina eles a amar a Deus, Deus sobre todas as coisas. Mas ensine os seus filhos a amar a casa de Deus, a igreja de Deus. É ali que ele vai encontrar o refúgio, é ali que ele vai encontrar um socorro humano. Mas a gente pode pensar assim, tem tantas pessoas ruins na igreja, se fosse assim, você não mandava o seu filho para a escola. Se fosse assim, você não queria que seus filhos trabalhassem. Por quê? Porque pessoas, às vezes, ruins, pessoas que fazem coisas erradas, elas estão em todo lugar. O Judas pertencia para a igreja de Jesus Cristo. O Judas, ele fez milagres, ele andou com Cristo por 3 anos e meio, ele tinha um lugar, como o livro de Atos diz, né, um assento ali. Nem só por isso a igreja do Senhor Jesus Cristo deixou de ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então você tem que ensinar os seus filhos a amar a Deus, mas ensine os seus filhos a amar a casa de Deus. Leia o Salmo 84 com seus filhos, fazendo eles fazer o quê? Ter amor pela casa do Senhor.
Quando você vai para a casa de Deus sempre, os seus filhos estão vendo você vir para a casa de Deus sempre. Mas você tente carregá-los, você tente levá-los, você, né, faça de tudo para que eles estejam com você. E também a sua obra, para que não seja um crente de banco, para que não seja bancário de crente, né? Vai lá, vai ficar de banco aí. Não, você trabalhe na igreja, tenha atividades, se prontifique, se apresente, coopere. Então, isso faz os filhos fazer o quê? Os filhos querer estar ali. Então, se você pega a sua criança, é uma criança pequena, é claro, né? Vou citar um exemplo aqui, tem o dia da oferta missionária, mande ele levar, né? E se possível, você vai lá com ele, quando ele é pequeno, para ele aprender. Então, quando você pensa que não, você já morreu, você já está lá na glória com Cristo, e ele está sustentando as missões que você começou a sustentar. Ensine os seus filhos, né? Amor a Deus, amor à casa de Deus, amor à obra de Deus, mas também amor ao povo de Deus. Ensine eles a amar, não fique falando mal da igreja, dos irmãos da igreja, né? Não leve problema da igreja para a sua casa, né? O pastor às vezes tem essa mania, né? Mas se o pastor fizer isso, e se ele ficar contando tudo, o que vai acontecer? Os filhos vão aprender a ter desgosto de um, desgosto de outro, tristeza de um, tristeza do outro. Não, né? Ele tem que ter a alegria de estar ali, alegria com os irmãos também, e aí os seus filhos vão amar a igreja, vão, né? Mas também vão amar o povo da igreja, as pessoas individualmente, ter esse prazer, e continue fazendo isso. As palavras voam, o exemplo fica, não é isso que diz os antigos? Muito bem, a obstinação de Israel, capítulo 2, versículo 10 a 13. E também foi congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração surgiu após ela, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Aqui é a frase mais lamentável que nós temos no livro de Juízes, e que se repete praticamente por todo o livro. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Ela resume o livro e a história de Israel por 400 anos. Porque eles estão na terra, meus irmãos, e a terra tem um imã que nos leva ao pecado. Deixar ao Senhor, servir os Baalins, por algum motivo, pode ser qualquer um, não importa qual seja, se nos separa de Deus, se nos faz desobedientes a Deus, né? O Demas era uma pessoa muito querida e foi fiel, até o dia que Paulo tem que escrever dele, olha, Demas, amando o presente século, nos abandonou. É triste ler essa passagem. O que faz um filho tão precioso, tão valoroso como Judá, deixar a casa do pai Jacó e se alinhar, se agregar, se acobertar lá, meus irmãos, com o Ira, aquele adulamita, onde ele teria encontros com a filha de um cananeu e casaria com ela e teria aqueles filhos terríveis ensinados pela mãe e que precisaram ser castigados com a própria vida por Deus. Então, a terra tem esse imã e a gente tem que aprender a se livrar. Olha a obstinação de Israel. A gente pode ver essa obstinação de duas formas, né? Olhar e dizer assim, Israel, eles eram monstros da ingratidão, da apostasia. De fato foram. Mas eu não posso ver Israel só assim. Eu tenho que ver eles em mim mesmo, sabe? E na época, o que tinha na época? Para uma pessoa sair e passear. Um jovem, um rapaz, uma moça,
O que que tinha para fazer naquela cidadinha pequena? Naqueles rincões, naquelas fazendinhas. É por um acaso que a Diná vai ver o que está acontecendo com as filhas da terra? Não, meus irmãos. Eles querem um momento, eles querem ali, eu preciso conhecer um pouco mais, eu preciso me divertir também. E o que que a gente tem aqui, né? Olha, o pessoal aí, os cananeus aí, tem esse negócio esquisito aí, né? Eles começam numa dança aí, batem uns negócios aí, daqui a pouco todo mundo está meio alegre, né? E eles fazem coisas aí, né? Ah, eu acho que eu vou ficar aqui, entende? Então, às vezes a gente tem que se enxergar nos filhos de Israel e ver como o mundo é forte e como ele é atraente e como levou os israelitas, ele pode nos levar também. Então, essa obstinação deve servir de espelho para nós, não apenas para a gente condenar e dizer, os israelitas, não, olha, eu posso ser como os israelitas. Tem uma outra observação contraditória aqui, é que quando estava tudo bem, eles buscavam os ídolos. Mas aí, quando eles estavam em aperto, em dor, em aflição, em tristeza, aí eles buscavam a Deus, né? Veja só, os deuses carnais, eles não servem na hora do sofrimento, da aflição. Os amigos carnais, eles também não servem na hora do sofrimento, da tristeza, da angústia. A gente tem que aprender essa lição. O mundo não tem amigos melhores que a igreja. E isso é uma coisa clara na vida de cada crente. Continuando aqui para a gente terminar. O juízo e a misericórdia de Deus. O juízo está aqui, no capítulo 2, versículo 14. Por isso, o Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos de ladrões ou espoliadores que o despojavam, e os entregou nas mãos dos seus inimigos em redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha falado e como o Senhor tinha jurado, e eles estavam em grande aflição. Ou seja, Deus os odiou? Não. O que está dizendo aqui, meus irmãos, é que por onde saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal. É só Deus não colocar a mão. É só tirar a proteção dele. Olha, de um judeu para um filisteu ele não pode vencer um filisteu. Na carne, o filisteu ele é muito mais forte. Da minha experiência, quando eu fui para Israel, às vezes eu vi um pai e uma mãe de família judeu. Eram pessoas pequenas, não eram pessoas grandes. Sim, sabe, às vezes, sim. Com um chapéu ficava maior que eu, mas era um chapéu russo, assim que, né? E eu fui lá, fui em 2, 3 sinagogas, e comprovei isso. Ou seja, eles não eram pessoas grandes, nem os homens, nem as mulheres. Aí, uma grande avenida separava o lado israelita do lado palestino. E a água era muito cara do lado, e era a mesma água que vendia lá na Palestina, né? No Jerusalém palestino. Eu disse, eu vou comprar aqui, né? Eu vou comprar no mais barato, né? É a mesma água, né? Era só atravessar a rua, comprava e voltava, né? Aí você tinha aqueles grandão, sabe? Aquela pessoa bem fortão assim. Né? Eita. Eu me lembrei disso. Eu me lembrei de Davi e quem? E Golias. Ou seja, de pessoa para pessoa, eles não podiam vencer os filisteus. Como Israel, dele próprio, ele não pode vencer os inimigos hoje, se Deus não der essa sabedoria, esse conhecimento que eles têm hoje. Deter esse conhecimento de tantas coisas. É impossível ele sobreviver. A sobrevivência dele sempre vai ser um milagre. A gente não se esqueça disso. A sobrevivência do povo judeu sempre será um milagre. Então Deus disse,
eu vou deixar eles por eles próprios. Não existe uma coisa pior na vida de um crente, de Deus deixar ele entregue a si mesmo. Tem um provérbio que diz que a coisa pior que pode acontecer para uma criança é o quê? É ela ser entregue a si mesma. É o pai deixar ela fazer o que ela quiser. Vai lá no mercado, derruba tudo, bate o pé, bate o chão, grita, pula o banco, não sei o que. Né? É a pior coisa que pode acontecer. Pois é, a pior coisa que pode acontecer com um crente é Deus dizer assim: faça o que você quiser e você sofra as consequências. E sofreremos. Sem a mão de Deus para nos ajudar, somos presas fáceis. E o afastamento de Deus é a maior punição que um crente pode ter. Inimigos cruéis, né, e ferozes se levantaram, como Eglon, como Císera, como os filisteus. E aí, meus irmãos, é que vem a misericórdia de Deus. Aqui no versículo 16, diz: então o Senhor levantou juízes que os livravam das mãos dos que o despojavam. Isso aqui é a misericórdia de Deus. Qual é o critério que ele usava? Não tinha muito critério. Um fazendeiro, um bandoleiro, uma senhora legal como a Débora, não tinha um critério assim, sabe? O que a gente vê é que eles exerciam uma função muito importante quando Deus os levantava. Deus é o rei, então eles eram tipo vice-rei, né? Ajudava as pessoas de uma forma religiosa, ajudava as pessoas de uma forma civil, né? Atuando mesmo como juízes ali. E o objetivo maior de Deus está aqui no versículo 16: livrar das mãos dos inimigos. E é isso que nós vamos ver a partir da semana que vem, que aí no capítulo 3 é que realmente começa a ser introduzidos os juízes, né? Então, como eu disse para vocês, esse capítulo 2 servia muito bem de uma introdução, tá? Então, nessa história deles, se eles tivessem arrependimento do pecado, valia muito mais do que todas as lágrimas que eles derramaram em vão. Muito bem, irmãos.